Bom dia a todos os irmãos, a graça e a paz. Convido a todos que abram suas Bíblias mais uma vez, agora no livro de Apocalipse, capítulo de número 2. Apocalipse, capítulo de número 2. Livro de Apocalipse, capítulo de número 2, leremos sobre a carta a Tiatira, dando sequência aos estudos que temos visto. Apocalipse, capítulo 2, a partir do verso de número 18, assim diz a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreve essas coisas, diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chamas de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as suas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti, o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que aprosto de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteraram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos. Todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor que guarda até ao fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Senhor, mais uma vez nós rogamos a Ti que venha quebrantar nossos corações, venha nos dar uma mente atenta, venha nos dar um coração disposto a Te obedecer, que o Senhor esteja mais uma vez usando o Teu servo, apesar de suas limitações, apesar de suas falhas. Que o Senhor, ó Pai, cresça, seja exaltado mais e mais, e que o Teu servo, a cada dia, seja diminuído, para a honra e glória do Senhor. Amém. Alguns meses atrás, nós recebemos lá em casa a visita de uns amigos. É uma amiga da Mércia, de longa data, e ela mora em Boston, nos Estados Unidos, e ela veio com a família, e as duas queriam muito se ver, e a gente marcou um encontro. Então essa amiga foi lá para casa, foi com seu marido e o filhinho caçula, a rapinha do tacho. E eu tentando, dialogar ali, conversar um pouquinho com o esposo dela americano, e ele não sabia nada de português. E eu também sabia mínimo, de inglês. Mas a gente conversando ali aos poucos, se entendendo. E em certo momento ele pegou o seu celular, abriu e me mostrou algumas fotos. Uma igreja linda. Ele mostrou aquelas igrejas que a gente vê nos filmes hollywoodianos mesmo, aquela igreja branquinha com aquela torre imponente, a cruz ali. Coisa linda, uma igreja grande, lindíssima, lindíssima, lindíssima. Eu falei, nossa, que igreja linda.
E ele soltou uma frase, eu não entendi, e a sua esposa então foi traduzindo. Ele disse que ela é linda por fora, mas feia por dentro. Eu perguntei, por quê? E aí ele me mostrou as fotos na sequência. As fotos na sequência era a igreja em chamas. E a foto mais na sequência ainda, a igreja só estava às cinzas. E uma última foto, só sobrou ali, o fotógrafo pegou, né? Duas hastes em forma de cruz. E ele foi me explicar. Ele contou que aquela igreja era uma igreja tradicional, uma igreja de mais de 100 anos, e que nos últimos tempos aquela igreja deu abertura ao liberalismo, deu abertura a práticas contrárias às escrituras sagradas, e que no último mês eles começaram então a praticar ali o casamento de pessoas do mesmo sexo. E naqueles mesmos dias caiu um raio na igreja, e foi a causa da destruição daquela igreja. E ele ainda acrescentou, aquela região isso não é de forma alguma comum, cair raios. É uma região onde não se cai raios. John Dagg foi um teólogo do século XIX e escreveu: quando a disciplina deixa uma igreja, Cristo a acompanha. Quando a disciplina deixa uma igreja, Cristo a acompanha. A igreja de Tiatira, aparentemente, era uma igreja linda. Não é que tinha um templo bonito. Na verdade, só séculos depois que nós teríamos templos, como nós temos nos dias de hoje, próximos do que nós temos nos dias de hoje. A igreja era bonita. Para quem via por fora, a igreja, o povo ali reunido, era um povo trabalhador, um povo ativo. Mas aquele que sonda mentes e corações é quem realmente faz uma análise correta. Aquela igreja só tinha aparência. Tinha, sim, algum trabalho, algum exercício, algumas obras, mas isso não bastava. Essa carta faz parte de uma das 7 cartas escritas às 7 igrejas, eram igrejas reais. E essa carta foi escrita, então, a Tiatira, está aqui no livro de Apocalipse, ao qual o apóstolo João, então, escreve ali, o nosso Senhor revela a ele vai registrando as sagradas letras, não dele, né? Nós vemos que, se nós pegarmos de Gênesis a Apocalipse, é um só o autor, é Deus. Mas ali, o seu servo, então, passou a registrar como lhe foi ordenado, registrar e enviar aquelas palavras, aquelas igrejas que estavam passando por dificuldades, que estavam passando por perigos físicos, por perigos teológicos, e ali, então, foi enviado a essa igreja. Então, tinha Éfeso, Esmirna, Pérgamo, e agora Tiatira. As cartas às 7 igrejas se caracterizavam então como uma chamada à santidade. Era chamada então aquelas igrejas para que tivesse um padrão correto, um padrão de vida com Cristo. Lhes eram oferecidos elogios, mas o Senhor também não omite, quando necessário, as críticas, a correção, o que é necessário para que a igreja realmente tenha vida e realmente ela cresça de forma sadia. Assim, a cidade de Tiatira não era nem um centro político ou religioso. Não se fala de perseguições, não se fala que tinha ali uma comunidade de judeus que perseguia a igreja. Não tinha nada disso. Sua importância, a questão da importância dela como cidade, não era também nem ali a questão de templos suntuosos, não era de um comércio que ela produzia alguma coisa, mas foram vários comércios ali que tinham, seria o que nós temos hoje mais próximo, sindicatos. Ela tinha uma rota comercial, todas as pessoas que iam
fazer os seus comércios, que iam às outras cidades, que tinham produtos interessantes, como Pérgamo, que nós vimos, e outras cidades, tinham que passar por Tiatira, era um ponto estratégico. E ali, então, ela começou a desenvolver ali vários sindicatos de lã, couro, linho, bronze, que era muito importante, tinha ali um forte sindicato do bronze, tinturaria, alfaiataria, vendedores de púrpura, que também era muito importante, era um comércio suntuoso, aqueles que vendiam ali a púrpura, era só para a realeza, e tinha um bom comércio. Ali também ficou conhecido por conta da necessidade daqueles que queriam prosperar, de ter que se submeter ali ao convívio, à adoração, à veneração de Apolo e Ártemis, que eram os deuses locais daquela cidade. Apolo e Ártemis, então, na mitologia são irmãos, e ali esses deuses eram venerados, então, por esses sindicatos, porque falava da questão de prosperidade, de produtividade, então eram adorados esses deuses. E os cristãos, então, estavam sendo confrontados a praticarem também. Porque se eles não estivessem lá, nesses momentos onde tinha os banquetes, e podia conversar, eu estou aqui, hein? Lembra de mim quando você for fazer compra, né? Lembra de mim, estou com uma remessa nova, um produto novo, vamos lá na minha lojinha, né, comprar. Eles tinham que ter esse convívio com aquelas pessoas que eram seus compradores. Mas a que preço? A que preço? Os membros da associação, então, eram obrigados a assistir às festas em honra àqueles deuses, sacrificar ali aqueles deuses, comer carnes sacrificadas naqueles tempos, aquelas divindades, e a praticar promiscuidade sexual. O não cumprimento dessas regras significava uma expulsão daquela fraternidade, daquela comunhão comercial, desemprego e pobreza. Os cristãos que se recusassem, então, a honrar aqueles deuses pagãos, a comerem as carnes sacrificadas, a ter esse convívio ali com o mundo, né? Estavam banidos da sociedade. Eram pessoas que não eram benquistas de forma alguma. Mas o que nós podemos aprender desse texto para nós como igreja nos dias de hoje? Em primeiro lugar, Cristo se revela à sua igreja. Ele é o Filho de Deus. O Senhor Jesus não é mais uma alternativa, uma opção nas nossas vidas. Ele é o caminho, a verdade, a vida. E por mais que nós repitamos sempre isso, nós temos que repetir mesmo para nós nos lembrarmos. Cristo não é mais um adendo nas nossas vidas. Ele é a base, Ele é a essência, Ele é a primazia do nosso viver. E deve ser assim. Não é César ou Apolo, diz o Senhor, não é César e Apolo, nem outro filho aí dos deuses, que é o filho legítimo. Não são os deuses desse mundo, mas um único é Senhor de tudo e de todos. E aqui se revela. Jesus se dirige àqueles que se rejeitavam a divindade dele e declaravam que ele era mais um filho de Deus. Ele fala: eu sou o único. E aqui é a primeira vez que aparece isso no livro de Apocalipse, a citação dessa forma: eu sou o Filho de Deus. Os olhos, retrata aqui os olhos do Senhor como chamas de fogo. E essas chamas de fogo na presença santa do Senhor, nada pode permanecer oculto, nada pode permanecer escondido. Deus sonda não só os nossos atos exteriores, mas Ele sonda também a nossa mente. Ele sonda as motivações que nos fazem praticar cada ação. O Senhor nos sonda. Ele nos conhece por dentro e por fora. Com seus olhos como chamas de fogo, Ele dissipa as trevas e queima as impurezas.
Ele vê tudo e conhece tudo e sonda a todos. Não escapa ao seu conhecimento nada. Nada. Ninguém pode subir a um lugar muito alto ou ir a um precipício ao qual Deus não esteja ali, ao qual Ele não conheça nem saiba o que se passa. Deus é aquele que é o Deus presente. Deus é aquele que conhece todas as coisas. Nós temos a estátua do direito, uma estátua que tem uma venda nos olhos, uma balança em uma de suas mãos e uma espada na outra. Essa imagem retrata a imparcialidade, a justiça, ali que deveria ser aplicada. Bem sabemos que, infelizmente, no nosso mundo, a imparcialidade, a justiça não tem sido realizada com fidelidade. Sabemos da corrupção, da imoralidade de vários profissionais, infelizmente, da área jurídica, não todos, mas vários, que se corrompem, se deixam levar. Mas, e aí, vários criminosos saem impunes pelas brechas na lei, pela imoralidade de certos juízes e certos advogados. Mas aqui, então, existe alguém do qual não se pode escapar. Dos olhos e do conhecimento, muitos podem escapar do juízo e da justiça desse mundo, mas não da justiça divina. Cristo distingue aqueles que eram fiéis daqueles que não eram infiéis e daqueles que toleravam o pecado. Ele distingue bem essas pessoas. E fala que tem ali os seus pés como bronze, polido, e isso fala da questão da estabilidade, do poder, mas também fala que aqueles que são os desobedientes seriam esmagados. Em segundo lugar, Cristo avalia a sua igreja. Nós vemos uma avaliação que é verdadeira. O Senhor pega e fala das virtudes. O Senhor conhece as virtudes de cada uma de suas igrejas. Ele fala, olha, eu conheço, o seu amor atrai as pessoas, tem atraído as pessoas a Cristo. A sua fé é uma fé operosa. O seu serviço demonstra uma verdadeira dedicação ao próximo. A sua perseverança é autêntica, genuína, de sua conversão ali, genuinidade da sua conversão. As últimas obras são maiores, mais numerosas do que as primeiras. Havia amadurecimento aparente, havia crescimento aparente ali. A igreja estava crescendo, estava boa, aparentemente. Porque aos olhos de qualquer observador, parecia ser uma igreja vibrante, amorosa, cheia de muitas pessoas, mas era uma igreja também com falhas. E o Senhor não omite as falhas. O Senhor não passa a mão na cabeça daquela igreja. O Senhor não se faz de cego para a imoralidade dos seus servos. Vários membros daquela igreja estavam então com um dilema, quanto aos seus negócios. Se saíssem da associação, perderiam tudo, perderiam sua posição, seus recursos financeiros, seu lucro, iriam à falência. Se permanecessem ali nas festas, negariam a Jesus. Então, o que fazer nessa situação? Daria para conciliar? Teria um jeitinho? O Brasil é conhecido pelo jeitinho brasileiro. Nós poderíamos bem nos ver como país na situação dessa igreja. Para resolver essa questão, surge do meio da igreja a solução. Uma mulher que se autodenominou profetisa. A profetisa aqui era a pessoa que falava em nome do Senhor, mas estava ensinando. Era uma pessoa que ensinava a palavra de Deus. E ela pega e fala assim, não, vocês não entenderam. Olha, eu quero revelar para vocês, eu quero ensinar para vocês uma forma de lidar com isso. Essa mulher é retratada
aqui nas Escrituras Sagradas como Jezabel. Não se fala o nome dela mesmo, mas Jezabel. Jezabel, no Antigo Testamento, era a esposa de Acabe, que induziu Acabe e ali a Israel a cultuar, a venerar Baal e Acera, que eram divindades daquela época. E ali o povo, então, cultuou, se prostituiu, venerava, sacrificava aqueles deuses. É retratado essa mulher como aquela Jezabel, faz um paralelo, porque ela estava fazendo a mesma coisa que foi feita lá no Antigo Testamento, agora está sendo feita aqui. Ela estava enganando, induzindo, trazendo aquele povo mesmo, a várias pessoas ali, a cometerem as mesmas práticas imorais do passado. Ela se dizia, então, a profetiza e fala, não, como que nós vamos entender, compreender a profundidade das coisas? Para vencer Satanás é preciso conhecer as coisas profundas de Satanás. Como é que você vai falar que é pecado se você não pecar? Nós bem sabemos que não precisa de pecar para saber que é errado. A palavra de Deus já fala, já nos revela. Mas essa mulher estava induzindo sim. Não se pode vencer o pecado sem conhecer profundamente o pecado pela experiência. E aquilo então foi uma bela profecia, um belo ensino para aquelas pessoas que estavam querendo só uma desculpa para pecar. Para aqueles que querem ir para longe do Senhor, o diabo está sempre com um carro na porta. Com essa desculpa, vários daqueles membros acreditavam estarem livres para aquela licenciosidade, ir aos encontros nos templos pagãos, comerem daquelas comidas sacrificadas a ídolos e cometerem imoralidades sexuais. A intenção daquela mulher era enganar o povo de Deus, persuadi-lo a adotar um outro padrão, um outro estilo de vida, um padrão que permitia ser aceito na igreja e no mundo. Na minha época, na minha meninice, a gente dizia que era o crente Raimundo, um pé na igreja e um pé no mundo. Jezabel está falando isso. Olha, tem essa possibilidade. Mas o Senhor nos diz, ninguém pode servir a dois senhores. Mateus 6, 24. Tiago 4:4 acrescenta, nós podemos ler, adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Cristo chama essa mulher de prostituta. A sua prostituição é o seu ensino. Ela levava aquelas pessoas a prostituírem fisicamente, mas havia a prostituição espiritual. Havia o Senhor, que é o esposo da igreja, o Cristo, que é o noivo da igreja, a igreja que deveria permanecer pura, santa, recusar a todos aqueles que querem ser amantes. E no Antigo Testamento nós vimos isso. Israel, por vezes, permitia a adoração, a veneração ali a ídolos. E Cristo fala, vocês estão praticando o que seria um adultério. Era um adultério espiritual. E aqui está acontecendo a mesma coisa. O problema de Tiatira era o problema de quem quer crescer a qualquer custo, no mundo moderno. De que dá um jeitinho. Ela e seus seguidores precisavam urgentemente de disciplina. E assim nós vemos em terceiro lugar que Cristo disciplina a sua igreja. Deus chama em primeiro lugar também todos os arrependidos. Os que com ela adulteraram, é dado tempo para se arrependerem. Se dessem ouvido ao Senhor, eles não seriam destruídos. Deus sempre concede ao pecador a chance ao arrependimento.
Nós vemos isso do início ao fim das Escrituras Sagradas. Nós vemos esse tempo, essa oportunidade, as pessoas para se arrepender-se. A palavra é proferida, o exame do alto, não de si mesmos, é feito. E isso ocorreu. E assim aqueles que se arrependem, lhes é perdoado. Mas aqueles que permanecem inflexíveis, endurecidos, o juízo recai. E isso ocorreu com aquela mulher. O juízo sobre aquela mulher foi terrível. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Deus é amor, pastor, Deus é amor. Sim, Deus é amor, mas Deus é santo e zela pela santidade da sua igreja. E ele se ira, sim, a sua ira santa, justa contra o pecado. Deus trata de todos os envolvidos. Não se pode fazer vista grossa para aqueles que se deixam influenciar pelo erro. O dito popular, né, de que quem cala consente, caberia aqui. Aquela igreja, muitos viram o erro e se calaram. E também eram culpados. Pecamos pela ação, mas também pecamos pela omissão. A mulher Jezabel foi lançada no leito, ela adoeceu e seria eventualmente, receberia ali a morte, ela morreria. Não lhe foi dada outra oportunidade, uma vez que ela não se arrependeu de sua maldade, de seu pecado. Seus filhos, aqueles que permaneceram ali ao seu lado, que não se arrependeram, seriam também destruídos. A disciplina seria pública e publicada. Todas as igrejas saberiam do que aconteceu. Seria exemplar. Certas disciplinas, quando possível, quando não, em certos momentos, pode ser tratada pessoalmente. Certos pecados, quando se tornam públicos, também quando a disciplina é feita, tem que ser feita publicamente. E aqui foi o caso. Greg Wills disse que para muitos cristãos do passado, uma igreja sem disciplina dificilmente seria considerada uma igreja. Como têm sido as igrejas de hoje em dia? Será que poderiam ser tratadas como igrejas bíblicas, que têm zelado pela pureza, que têm buscado santidade na vida da igreja? Em quarto e último lugar, Cristo faz promessas à sua igreja. Uma só carga, uma responsabilidade é imposta. A disciplina, rejeitar o pecado que mancha o testemunho. Aquelas pessoas deveriam permanecer firmes, deveriam zelar das suas vidas, deveriam permanecer santos como santo é o Senhor, seu Deus. Deveriam perseverar. O vencedor é o que guarda até o fim as obras de Cristo. Perseverar não é aprender e ensinar, é aprender e viver. Não basta nós aprendermos e faço o que eu falo. Não. Faço o que eu faço também. Nós temos que dar o exemplo. A autoridade, haveria autoridade seria dada àquelas pessoas. Jesus governa sobre toda a face da terra. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Pois o seu nome é conhecido sobre tudo e sobre todos. Esse nome, nem nos céus nem na terra, não há nome maior do que o nome do Senhor, do nosso Senhor Jesus Cristo. E é prometido então, que uma vez ali, que toda autoridade foi dada a Cristo, que nós também estaremos com Ele.
Nós vemos no Antigo Testamento, no jardim, ali Adão como corregente, aquele que administrava o jardim. Ele estava ali regendo. Aqui é falado, nós reinaremos com Cristo. A sua igreja estará com Ele na glória, aqueles que permanecerem fiéis. Cristo é a estrela da manhã, e aqueles que perseveram têm o direito, a alegria de receber essa estrela. Cristo é a estrela. O vencedor não vai conhecer as coisas profundas de Satanás. O vencedor vai conhecer o Cristo, vivo, ressurreto, aquele que está em glória. Aquele que o apóstolo Paulo fala, agora vejo como em um espelho obscuramente, mas então verei face a face. Agora eu vejo em parte, mas então verei completamente. Terei o prazer, a alegria de estar na presença dele. A esses que perseverarem, também estarão com Cristo. Concluindo, meus irmãos, Jesus é o único que salva. Não existe outro caminho. Ele é o único Deus. Não existe outra divindade. Maria, apóstolos que morreram, nenhum outro é Deus. Só existe um Filho de Deus, eterno, todo-poderoso, que conhece todas as coisas, é Cristo. Ele conhece todas as coisas, se faz presente em todos os lugares e tem todo o poder em suas mãos. Ele nos conhece como igreja, nosso empenho, nosso amor, nossa fidelidade, nosso zelo, mas também nossas falhas, nossos erros, a abertura que às vezes nós podemos estar dando para o mundo. E Ele nos adverte. Ele expressa seu amor, nos disciplinando, nos exortando. A igreja deve se alegrar ao receber a disciplina purificadora que todo filho verdadeiro deve experimentar. Sim, porque Deus disciplina quem ama. Um problema sério é a falta de submissão à disciplina. Quando alguns são disciplinados, aliás, vários, não alguns, vários, vão-se embora daquela igreja, porque tem várias igrejas, né? E tem várias igrejas aí doidas para aumentar o número do seu hall de membros. Estão muito interessadas em valores, mas não do reino, mas desse mundo. E por isso, dá um jeitinho. Não, você saiu de lá, né? Não, a gente aqui já está tudo resolvido. Muitos têm fugido da disciplina bíblica, mas não fugirão do juízo divino. Todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Hebreus 4:13. Cristo é a nossa herança, a nossa riqueza, a nossa recompensa daqueles que permanecerem fiéis. Um dia o veremos face a face, o serviremos eternamente. Ele será o nosso prazer, a nossa satisfação para sempre. Cristo é melhor do que os banquetes, do que os valores, do que as posições, do que os jeitinhos, do que qualquer coisa nesse mundo. Porque de que vale ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Uma pequena aplicação. Existem belíssimos templos nos dias de hoje. Não é errado ter uma igreja bonita, um templo bonito. Não é errado. Nós mesmos queremos deixar cada dia esse lugar onde nós nos reunimos para adorar o Senhor cada dia mais bonito. Temos aí buscado oferecer o melhor,
um lugar onde nós possamos adorar o Senhor com a qualidade melhor até de instrumentos e tudo. Temos esse objetivo também. Mas isso não basta. O problema está em ser belo por fora, mas feio por dentro. Sejamos zelosos e não deixamos de ser um povo santo. Vocês já podem ouvir o trovejar dos céus. Certamente a cada dia que passa, está mais breve o fim. Cristo voltará. É uma promessa que se cumprirá. Muitos têm achado que não vão ter que prestar contas com o Senhor. Mas certamente sobre eles recairá algo pior do que um raio. Recairá sobre eles a ira santa do Senhor, pela eternidade, para sempre. Eles terão que prestar contas com Todo-Poderoso. Zelemos da nossa santidade, zelemos da vida uns dos outros, exortando mutuamente uns aos outros ao arrependimento, à santidade, à vida com Cristo. Amém. Vamos ter mais um cântico.